Essa questão aborda pontualmente algumas matérias que se situam no âmbito da competência do Congresso Nacional e de suas duas casas, a Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Vamos alinhar os dados do enunciado para apresentar a solução adequada. Primeiro, deputados federais, num contexto de excepcionalidade institucional, a saber, estado de sítio, pretendem suspender as imunidades parlamentares nos casos de atos praticados fora do recinto do Congresso Nacional. Vamos abordar sucintamente o estado de sítio. A Constituição Federal prevê dois mecanismos excepcionais que, no contexto de circunstâncias que ameacem o equilíbrio da paz social e da ordem jurídico-constitucional, poderão ser instaurados para superação do estado constitucional de crises. Tratam-se, respectivamente, do estado de defesa, regulado pelo artigo 136, e do estado de sítio, regulado pelos artigos 137 a 139, todos da Constituição Federal. O projeto político básico idealizado pelo Poder Constituinte originário tem um propósito mais ou menos duradouro. Era comum, num passado próximo, solucionar as crises institucionais por meio de rupturas com a ordem jurídica vigente. Golpe, tirania e autoritarismo, três figuras que assombravam e ainda assombram o ideal democrático de qualquer Estado que vive a crise do sistema democrático representativo. A Constituição Federal de 1988, porém, não tem vocação suicida. Conhecendo o constituinte originário que, eventualmente, no palco das disputas ideológicas, a democracia poderia sucumbir aos ventos impetuosos do autoritarismo e da barbárie. Procurou, portanto, estatuir mecanismos que tivessem condições de contornar as crises de forma menos traumática possível. Entendamos, menos traumática. Admite-se no estado de defesa e de forma ainda mais acentuada no estado de sítio a suspensão temporária de alguns direitos fundamentais. Por fugir completamente ao propósito da questão formulada, vou ater-me somente a enumerar as medidas que poderão ser adotadas no estado de sítio. Nos termos do artigo 139 da Constituição, temos que na vigência do estado de sítio, decretado com base em comoção grave de repercussão nacional ou ocorrência de fatos que comprovem a ineficácia de medida tomada durante o estado de defesa, só poderão ser tomadas contra as pessoas as seguintes medidas. Primeira, obrigação de permanência em localidade determinada. Segunda, detenção em edifício não destinado a acusados ou condenados por crimes comuns. Terceira, restrições relativas à inviolabilidade da correspondência, ao sigilo das comunicações, à prestação de informações e à liberdade de imprensa, radiodifusão e televisão na forma da lei. Quarta, suspensão da liberdade de reunião. Quinta, busca e apreensão em domicílio. Sexta, intervenção nas empresas de serviços públicos. Sétima, requisição de bens. Por fim, é possível suspender as imunidades parlamentares durante o estado de sítio. A redação do artigo 53, parágrafo 8º da Constituição é indene de dúvida. Porém, a suspensão só ocorrerá por meio do voto favorável de 2/3 dos membros da casa correspondente. Então, nesse sentido, em resposta à indagação da letra A, nós podemos dizer: a espécie normativa apta a suspender as imunidades parlamentares na Câmara dos Deputados é a resolução que, a propósito, deverá ser aprovada, conforme já mencionado, pelo voto de 2/3 dos deputados. Quanto à fixação de alíquotas máximas nas operações internas do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, a Constituição informa que compete ao Senado Federal. É o que se extrai da leitura do artigo 155, parágrafo 2º, inciso 5, a linha B. Nós sabemos que as competências do Senado são materializadas por meio de resolução. Vamos responder a letra B. Na hipótese da fixação das alíquotas máximas do ICMS nas operações internas, qual o quórum necessário para aprovação? E de quem é a iniciativa para deflagrar tal proposta?
Para a fixação das alíquotas máximas nas operações internas, o projeto de resolução deverá ser aprovado pelo voto de 2/3 dos membros do Senado Federal. Já a iniciativa depende da subscrição do projeto da maioria absoluta dos membros do Senado Federal. É o que consta do artigo 155, parágrafo 2º, inciso 5, a linha B. Chegamos ao fim de mais uma batalha. Eu desejo sucesso a todos e a todas. Contem comigo sempre. Um grande abraço. Tamo junto.